Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar mais um vídeo. Nesse caso aqui estou resolvendo o exercício número 19 da lista de exercícios nossos iniciais na área de programação de computadores. No caso, eu aconselho fortemente que vocês vejam os outros vídeos que estão antes desse, que esse aqui é o exercício número 19. Os primeiros exercícios são introdutórios ao assunto mesmo, que o assunto é meio que acumulativo, e aqui nós vamos pegar outras abordagens diferentes das outras. A explicação não vai ser tão detalhada de alguns detalhes, porque já foram explicados alguns, mas outros que compensam ser repetidos eu vou repetir aqui, certo? Então vamos ler o enunciado da questão, certo? Desde já eu peço que você clique no gostei para incentivar que esses vídeos sejam produzidos. Repasse para os seus colegas que você estiver estudando, ou pessoas que você sabe que precisam estudar na área de programação de computadores e precisam iniciar nessa área, porque esses vídeos são um foco para essas pessoas mesmo. Então, vamos lá, ler o enunciado. O enunciado está aqui como descrição do vídeo. Faça o cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo utilizando a fórmula de Pitágoras. Qual que é a fórmula de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Sendo que o usuário passará o valor dos dois catetos e a função raiz, no caso, é a SQRT, que é squared, que no caso é a raiz quadrada, do valor específico, e precisa incluir o arquivo CMF para funcionar, certo? Essa questão de inclusão do arquivo, eu fiz uma questão anterior aqui, no caso a questão 14, e no caso ela foi dividida em duas partes, mas você pode acompanhar. Também eu vou explicar toda essa questão de como é que inclui esse arquivo aqui de jeito simples. Enquanto eu abro o CodeBlocks, eu vou só explicar para vocês uma questão. Sempre ao fazer uma questão mesmo, pare, analise, leia o enunciado. Se for enunciado impresso, ou se você tiver como imprimir ou anotar na mão, marque as palavras, são as palavras mais importantes, tipo o que é entrada de dados, o que é saída de dados, o que é cálculo, tudo para que fique tudo pronto, de certa forma que você não perca tempo na hora que for desenvolver seu trabalho, ou mesmo se você começar a fazer de um jeito, depois você descobrir que deveria ter sido de outro jeito, aí você vai perder tempo. Às vezes, se fosse fazer uma prova, por exemplo, você perderia muito tempo da prova, que não é isso que eu gostaria que acontecesse com você, né? Então vamos lá. Começar aqui o nosso programa, sempre arquivo novo projeto. Cada programa eu aconselho fazer um novo projeto e salvo em uma pasta separada. Vamos lá, console application, C++, vou colocar esse aqui é o exercício 19. Então vou aqui, x119, que é a primeira lista de exercício, vou vir aqui criar a pasta, né? x1 119, todos os meus alunos estão cansados de me ver fazer isso desse jeito, mas vale a pena repetir para quem tiver chegado no canal nesse vídeo. Seja bem-vindo e eu peço que vocês se inscrevam aqui para receber novas notificações de quando sair outros vídeos nessa sequência, certo? Então, vamos lá. Começamos o nosso programa. Primeiro, o programa serve para poder calcular o valor da hipotenusa de um triângulo. Que no caso, pensando no triângulo, eu tenho os três lados, os dois lados, sabendo que é um triângulo retângulo. A soma dos quadrados dos dois catetos é igual a esse outro lado, que seria a raiz quadrada da hipotenusa. Na verdade, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado desse aqui, certo? Consequentemente, eu preciso da raiz quadrada para poder saber o valor desse cateto daqui. Então, vamos lá. Primeiramente, falar, ó, esse programa calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Pronto. Vou pular para a linha de baixo e vou falar para o usuário: digite dois catetos. No caso, então vamos lá, Cout, digite dois catetos, ou também chamado de lados, né? No caso, os dois lados podem ser números reais ou números inteiros. Não é? Como você já sabe, eu posso colocar 3,5, que no caso nosso, no Brasil nós falamos 3, mas nos Estados Unidos o correto é separado como ponto, então a gente sempre vai colocar ponto. No caso nosso, eu vou colocar como float aqui, vou chamar ele cateto 1, vou escrever cateto mesmo, cateto 1,
cateto 2, e eu preciso saber a hipotenusa, certo? Eu não sei quanto é que é a hipotenusa, não sei quanto é que o cateto 1, nem o cateto 2. Eu preciso que o usuário digite esses valores, mas ele só vai digitar o valor do cateto 1 e do cateto 2, não vai digitar o valor da hipotenusa. Como é que eu faço isso? Vamos lá, Cin cateto 1 e cateto 2. Eu posso fazer desse jeito, ou então posso colocar Cin cateto 1, ponto e vírgula, Cin cateto 2, ponto e vírgula. Aí eu teria que colocar, nesse aqui é um jeito que daria no mesmo, em termos simples, do outro jeito, e eu posso separar esses dois por espaço, certo? Coloco o valor do cateto 1, espaço, o valor do cateto 2 e já resolve o meu caso. Vou vir aqui e agora eu preciso fazer a minha conta. Primeiramente eu preciso saber se os valores estão certos, né? Mas se eu quiser eu posso vir aqui, dar um cout e mandar imprimir o valor do cateto 1 e cateto 2 para ver se os valores estão certos de acordo com o que eu digitei. Mas eu preciso saber o seguinte, que a hipotenusa ela é igual ao quê? Ao cateto 1 ao quadrado. E como é que eu faço cateto 1? Como é que eu elevo um número ao quadrado? Poderia utilizar uma fórmula matemática para poder fazer isso daí? No caso nosso, o jeito mais simples é utilizar a multiplicação. Cateto 1 é igual, a hipotenusa é igual a cateto 1 vezes cateto 1, certo? Mais cateto 2 vezes cateto 2, certo? Estou pegando o quadrado dos dois e somando, certo? Como vocês já sabem, a precedência, no caso de programação, é a mesma precedência da matemática padrão. Primeiro é feita a multiplicação, depois é feita a soma. Se eu quisesse fazer a soma primeiro, eu precisaria colocar parênteses. Então, por isso, não tem necessidade de eu colocar esses parênteses aqui. Que, primeiramente, ele vai fazer multiplicação. Primeiro ele faz multiplicação e divisão. E, no caso, resto da divisão também, que é utilizar o símbolo de porcentagem. E depois faz soma e subtração. No caso nosso, basicamente, isso aqui já vai resolver o nosso caso. Então, hipotenusa, na verdade, é a soma dos quadrados catetos. É ou não é? Não, na verdade é a raiz quadrada da soma dos quadrados catetos. E como é que eu faço isso, raiz quadrada? Como o enunciado está falando, eu preciso utilizar o SQRT. Mas para eu poder utilizar o SQRT, eu preciso colocar uma inclusão de um arquivo. Como é que eu faço inclusão? Eu escrevo aqui em cima include. E eu coloco aqui CMath, certo? Como a biblioteca, geralmente ela começa com C, então geralmente é do C++, mas como não tem o ponto H, seria como se fosse, não estou falando que é a mesma coisa, seria como se fosse eu colocar isso aqui, ó, include math.h, tá vendo? Essas duas bibliotecas são semelhantes, só que a de cima é no C++ e a de baixo é na linguagem C, porque dá para ver que esse aqui tem um ponto H. Certo? Essas aqui são bibliotecas que todas as pessoas que já instalaram CodeBlocks, que utilizaram, no primeiro vídeo coloca lá, para instalar o CodeBlocks eu preciso utilizar o MingW, que eu sugiro para vocês poderem baixar. Dá para poder, já vem com a IOStream, com o CMF, com todas aquelas bibliotecas que apareceram aqui na lista. Certo? Quando eu digito aqui, ó, include, e eu coloco aqui, essas bibliotecas todas aqui já estão disponíveis para vocês utilizarem. Certo? É uma quantidade muito grande, que tem muita conta pronta, tem muitas bibliotecas que fazem diversos tipos de tratamento, que trabalham com entrada e saída de jeito diferente. Então, não é o caso nosso. Mais para frente, vocês podem reparar nos vídeos do curso, lá na frente a gente utiliza outras bibliotecas, como por exemplo, para manipulação de arquivos, que são Object Stream, certo? Fstream, e aí vocês vão ver que tem essas bibliotecas lá na frente. Então, como é que eu calculo o quadrado, certo? Para eu calcular o quadrado, eu utilizo uma função chamada, vou até colocar SQRT. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó, SQRT. Ela funciona para double, para float, para long double, certo? Basicamente assim. Então, no caso eu estou utilizando catetos, elas vão ser float. A função já vai se adaptar para esse tipo. Então, é simplesmente eu fazer isso aqui, ó. Cateto 1. No caso, primeiramente eu vou fazer a multiplicação desse aqui, depois faço essa multiplicação do segundo cateto, no caso vou levar o primeiro cateto ao quadrado, o segundo cateto ao quadrado, guardar esses dois valores na minha memória, somar os dois valores, depois eu tiro a raiz quadrada e jogo na hipotenusa.
Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo é, e vou digitar hipotenusa. E vamos ver o que vai acontecer. Quais são os valores padrão que a gente pode utilizar? Eu posso utilizar, por exemplo, 2, 3, certo? A hipotenusa desse triângulo é 3,6, certo? Vamos ver, será se é isso mesmo? Uma forma que a gente tem para poder trabalhar seria a gente trabalhar com os números padrão, um número fácil, que dá para a gente poder calcular isso aqui. Geralmente, dá para a gente poder trabalhar com, por exemplo, 5 e 4. 5 e 4. Olha só, já gerou um outro número, que no caso a raiz quadrada de 6, a raiz quadrada de 25 mais 16, certo? E se eu trabalhar com outro número aqui, por exemplo, com 3 e 4? A hipotenusa é 5. Por quê? Qual que é o quadrado de 3? No caso, 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é quanto? 16. Então, 9 mais 16 é quanto? 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, funcionou o meu programa, certo? Algo que é interessante vocês levarem em consideração é o seguinte: para a maioria dos programas eu não faço esse tratamento por questão de tempo, do tempo do vídeo, para não demorar muito. Mas eu aconselho fortemente que vocês façam um tratamento de variáveis, que é, por exemplo, assim que a pessoa digitou um valor, eu verifico se o valor é um valor real, no caso de verdade, ou ele ou não é um valor de verdade. Como, por exemplo, existe um triângulo, se eu colocar em termos simples, né? Eu tenho um triângulo aqui. Eu quero calcular o valor da hipotenusa, mas um dos catetos é 0. Qual que é a lógica disso aqui? No caso, se o cateto for exatamente 0, talvez não teria triângulo, certo? Por uma definição matemática, certo? Então, em termos simples, o enunciado da questão pedia somente isso daqui. Faço o cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo utilizando a fórmula de Pitágoras, passei os dois catetos e calculei a hipotenusa utilizando a função SQRT. Tem muitas funções que dá para poder ser feito. Eu posso elevar dois números utilizando outras funções, que eu, no caso, coloco o primeiro número e outro número. No caso, um vai elevar ao outro, certo? É muito simples de trabalhar com isso. O nosso foco não vai ser esse, é simplesmente fazer isso aqui, até para isso aqui ser um vídeo mais curto, de acordo com o que a gente tem feito em alguns outros vídeos. Eu peço que vocês, se vocês acharem esse vídeo interessante, cliquem no gostei, por favor, compartilhe com seus colegas, com as pessoas que vocês acham que deveriam visualizar esse vídeo, se inscrevam no canal e visualize os outros vídeos dessa playlist. Mas é isso, até mais, e a gente se encontra nos outros vídeos, tanto abaixo aqui nessa playlist, quanto os anteriores. Até mais!